Boa tarde, tenho comigo o Francisco Seixas da Costa, diplomata, embaixador, ex-governante, foi secretário de Estado dos Assuntos Europeus e estamos aqui hoje para falar sobre a situação que estamos a viver neste momento, que é uma situação que há quem considere de guerra híbrida. Vista do Ocidente, é vista já como uma guerra híbrida contra a Rússia. Vista da Rússia, vista a partir da Rússia, é também para muitos analistas russos, é também já uma guerra da Rússia contra a NATO. Não é uma guerra ainda com soldados europeus, se for uma guerra, é uma guerra com proxies, que são os ucranianos que estão nas trincheiras e a população civil que está a sofrer bombardeamentos russos, entretanto também população civil russa que está a sofrer cada vez em maior profundidade ataques por parte da Ucrânia, mas é algo ainda contido numa pequena parte, num quinto do território da Ucrânia, sem que tenha, salvo muito excepcionalmente, um míssil desviado ou destroços de mísseis desviados, uns drones que são importados ora à Rússia, ora à Ucrânia, que caem em território da NATO, mas não passou muito além disto, umas violações do espaço aéreo nos países bálticos. Mas a questão é: para onde é que estamos a caminhar? E este para onde é que estamos a caminhar vem um pouco de uma ideia da ex-chanceler Merkel, que já há 15 anos, antes ainda da invasão, da anexação da Crimeia por parte da Rússia, tinha distribuído entre os seus ministros um livro que são Os Sonâmbulos, de um historiador australiano, Christopher Clark, e chama-se Sonâmbulos porque o livro retrata os anos antes da Primeira Guerra Mundial e como as potências europeias, sem quase se aperceberem, caminharam lentamente para um cenário que acabou por se descontrolar completamente e foi a Primeira Guerra Mundial, numa altura em que havia banqueiros a dizer impossível haver uma guerra, a economia está demasiado interligada, não pode haver uma guerra, porque senão isto tudo entraria em colapso, e foi isso que aconteceu. E nós não sabemos bem para onde é que estamos a caminhar neste momento. Tivemos ainda esta semana generais franceses, alemães, britânicos a falar da sua prontidão para combater desde já, esta noite, estou a citar, esta noite, a Rússia. Tivemos o chanceler Merz com um discurso alemão, com um discurso muito semelhante. E ficamos, enquanto cidadãos, diplomatas, jornalistas, ficamos preocupados para saber para onde é que estamos a ir neste momento. Sabemos que houve linhas vermelhas do direito internacional que foram atravessadas, cortadas, rasgadas pela Rússia em 2014, com a anexação da Crimeia, mas as relações com a Europa ainda se mantiveram durante alguns anos, e depois com a invasão da Ucrânia em 2022. Isto simplificou, diria que, do ponto de vista de uma compreensão pública, uma narrativa a que a comunicação social se presta muito, e a política também, que é uma leitura manicaísta das coisas. Isto vem desde os anos 80, de Ronald Reagan, que dizia que vamos atacar o Império do Mal, dizia ele no microfone que estava ligado, e esta ideia do Império do Mal e o Império do Bem, da luz, da sombra, dos generais que estão prontos para combater à noite, tudo isto é uma narrativa demasiado fácil para os jornalistas e para a comunicação social, que a exploram e criam este ambiente de pré-guerra que deveria absolutamente ser travado. E para ser travado é preciso algo que aparentemente está a faltar, que é a diplomacia. Para isso tenho aqui o embaixador Francisco Seixas da Costa e gostava de lhe perguntar, para além destas linhas vermelhas, quem é que invadiu quem em 2022? Temos o Papa que falava, explicando, o anterior Papa Francisco dizia que isto não era a história do capuchinho vermelho e do lobo mau, que temos vozes portuguesas de Freitas do Amaral, do CDS, Mário Soares, que avisavam sobre a expansão da NATO. Qual é que é a sua leitura e quais é que são as linhas vermelhas para perceber como é que chegámos a esta situação em que estamos? Muito obrigado. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui.
É uma situação complexa e é uma situação tensa e é uma situação imprevisível. Falou da questão da Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, as pessoas caminharam para a guerra quase sem se dar conta. Ninguém queria a guerra, mas de todo modo houve avanços dos dois lados, numa perspectiva que neste momento não existe. Era a perspectiva de que a guerra seria rápida. Na Primeira Guerra Mundial, a ideia foi que a guerra pode durar 1 ano, 2 anos, as coisas depois acomodam-se em termos de territórios, etc. E não foi, apesar de tudo, foram 4 anos de guerra, extremamente complicados e extremamente com efeitos práticos em termos das populações incríveis. E isso marcou a memória, mas não foi suficiente. Este também é um ponto interessante. Não foi suficiente para 20 anos depois não estarmos outra vez em guerra, tendo em conta aquilo que foi precisamente o resultado da Primeira Guerra Mundial, o modo como a Alemanha foi tratada, digamos, a ressaca da guerra não foi totalmente digamos, interiorizada, e tivemos a Segunda Guerra Mundial. E há aqui um ponto importante, passando agora para a situação mais corrente. A Guerra Fria, que nós tivemos a partir da Segunda Guerra Mundial até ao final dos anos 80, foi um momento de confrontação entre, no fundo, o Ocidente, com os Estados Unidos à frente, e do outro lado a União Soviética, nesse ponto praticamente sozinha. A Guerra Fria acaba pela implosão da União Soviética, no fundo por uma vitória clara do Ocidente. No fundo, a implosão da União Soviética é ela própria também provocada, não só por razões internas, mas também por aquilo que foi a derrota objetiva da União Soviética como projeto. E há da parte do Ocidente, e isto liga-se com a situação atual, há da parte do Ocidente, no início, uma espécie de diálogo com o mundo, com o que sobrou, nomeadamente com a Rússia, e esse diálogo parecia ser inclusivo relativamente à Rússia. Até se chegava a falar, enfim, é um bocadinho exagerado, da possibilidade da Rússia entrar para a NATO, da Rússia entrar para a NATO, etc. A Rússia percebeu, e a população russa percebeu, que caiu num logro, isto é, num certo momento, a Rússia foi seduzida, o G8, a Rússia estava no G8, etc. A Rússia foi seduzida para, digamos, incorporar aquilo que parecia ser um espírito global de compromisso. Só que a população russa e as elites russas deram-se conta, num determinado momento, que, na realidade, tal como se costuma dizer em linguagem militar, o Ocidente procurou explorar o sucesso. E explorar o sucesso é claramente o alargamento da NATO. Vamos ser claros. O alargamento da NATO tem que ser visto de duas maneiras, que é, por um lado, uma estratégia ocidental liderada pelos Estados Unidos, no sentido de empurrar a fronteira até tão longe quanto possível, mas também, vale a pena dizê-lo, o alargamento da NATO correspondeu, de certa maneira, à possibilidade de dar àqueles países que, entretanto, tinham saído da tutela soviética uma oportunidade democrática. E isso foi importante. E, portanto, a opinião dos Estados que ali estão, os três que eram membros, que faziam parte da União Soviética, Estónia, Letónia e Lituânia, mas também todos os outros que faziam parte do Pacto de Varsóvia, etc., houve mudanças internas, e essas mudanças internas corporizaram um sentido democrático, e esses países quiseram, digamos, colocar-se sob o chapéu da NATO. Portanto, há aqui uma diferença... Mas não são duas coisas totalmente distintas? Não pode haver Estados democráticos que não estejam sob o chapéu da NATO? Eu nem pergunto Pode. Tem Portugal era uma ditadura fascista e estava sob o chapéu da NATO desde o início. Tem o caso da Áustria. A Áustria não é membro da NATO. No final da Segunda Guerra Mundial, a Áustria ficou com um estatuto de autonomia, digamos, e constitucionalmente não é membro da Mas NATO. então o desejo de ascender a um regime democrático não tinha de passar pela expansão da NATO. Não, mas não se esqueça que todos os regimes que saíram da antiga tutela da União Soviética eram regimes traumatizados com Moscovo. E, portanto, como Moscovo, entretanto, tem uma deriva, esse também é um ponto importante, como, entretanto, a evolução política dentro da Rússia não é num sentido democrático, ou foi num sentido decrescentemente democrático, é evidente que o receio relativamente à Rússia é grande. E depois também nós vimos o seguinte, por exemplo, vimos nos países bálticos a circunstância de que a relação com a Rússia e a relação com a memória russa é profundamente traumática. Os países bálticos, alguns trataram de forma absolutamente indecente as minorias russas. Não vale a pena sobre isso ter a mais pequena dúvida. E, portanto, há ali um traumatismo relativamente a Moscovo que leva a um build-up da posição ocidental. Ora bem, a isto corresponde o quê na Rússia?
Rússia? Corresponde na Rússia uma evolução antidemocrática, claramente antidemocrática, e corresponde também na população russa um sentimento de cerco, de progressivo cerco, e a noção de que estamos a ser outra vez afastados. Isto, aliás, isto não é muito distante daquilo que era a imagem no tempo da União Soviética. Só uma pequena questão com o antidemocrático. Eu, numa leitura geral, concordo, mas a grande luta interna de Putin, quando ele toma, de Vladimir Putin, quando ele ascende ao poder, vindo de Presidente da Câmara de São Petersburgo e do KGB, da secreta russa, mas a grande luta dele interna foi contra os oligarcas. Ele conseguiu, ao longo de 5, 10, 15 anos, toda aquela conversão económica da Rússia, que tudo pertencia ao Estado, mas de repente, com a intervenção do mundo ocidental, conseguiu-se concentrar e transferir a riqueza, porque a população simplesmente não sabia o que eram as ações que lhes estavam a ser distribuídas das empresas onde trabalhavam, e venderam em pacotes, toda a gente vendia em pacotes as suas ações das empresas a oligarcas que acabaram por concentrar em si muito poder. O que Putin fez também foi desmantelar uma rede de oligarcas, que é algo que é exatamente o oposto a que assistimos eventualmente nos Estados Unidos. Ou não? Sim, Não há também aqui um modelo económico em causa? Sim, acho que sim. Atenção, aquilo, digamos, a tomada do poder pelos oligarcas e a tomada do poder económico pelos oligarcas na grande confusão que foi o período de Yeltsin, e que Putin consegue, eu diria, consegue reassumir o poder de Estado sobre os poderes económicos, poderes fácteis da vida económica. E, portanto, mas ao mesmo tempo, se nós olharmos bem para aquilo que foi a evolução ao nível do poder político, a evolução, todas as presenças na Duma são regressivamente democráticas. E, portanto, esta imagem que Putin projeta, porque há um momento a partir do qual Putin, no plano internacional, prefere não ser respeitado e ser temido. E há ali um momento. Esse momento, aliás, pode-se ver com a história da Crimeia, pode-se ver com a intervenção, ou já antes com a intervenção na Geórgia, pode-se ver na intervenção na Geórgia. Depois Putin tem um momento que nós já não nos lembramos. Em 2001, peço desculpa, houve o 11 de setembro. Eu estava em Nova Iorque, eu era embaixador em Nova Iorque no 11 de setembro, e lembro-me perfeitamente do papel positivo que então Rússia, o meu colega chamava Sergei Lavrov, tinha no quadro da relação com o mundo ocidental e em particular com os Estados Unidos. E a Rússia deixou que os Estados Unidos avançassem fortemente para aquela zona, nomeadamente para a Ásia Central. Os Estados Unidos criaram uma base no Quirguistão, os Estados Unidos foram autorizados por os países da Ásia Central, que na altura viviam muito tutelados pela Rússia, a deixar sobrevoar o Uzbequistão, e tinham uma base também lá. E a certa altura, a evolução, por exemplo, da vida política na Geórgia é de uma americanização progressiva. Ora bem, isto criou na Rússia a ideia de que este avanço à luz do terrorismo, da luta contra o terrorismo, se fazia à sua própria custa, à custa da sua dinâmica de influência. E a Rússia nunca deixou de ter a noção da influência. Aquela história do Near Abroad, das fronteiras da Rússia à volta do antiga União Soviética, foi coisa que a Rússia nunca largou. A Rússia nunca deixou de pensar nesta lógica. E vamos ser claros, o Ocidente também nunca deixou de pensar nesta lógica. Os Estados Unidos nunca deixaram de pensar nesta lógica. Nós agora olhamos muito para as coisas em função do Trump, mas nós temos que perceber que, olhando para o que são os Estados Unidos a seguir à Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos mantiveram-se na Europa como um poder europeu. Os Estados Unidos eram um poder europeu. A NATO garantia-lhes uma espécie de template para isso, mas eram um poder europeu. E, portanto, a evolução recente dos Estados Unidos, nomeadamente aquela que faz com que os Estados Unidos venham pedir à Europa que pague mais daquilo que é a sua segurança, porque a Europa sempre pensou, vamos ser claros, que a presença dos Estados Unidos na Europa era uma presença que interessava aos Estados Unidos, por isso não a queria pagar. E, portanto, quando começou a querer pagá-la, começou a ter dificuldades em assumir isto, tendo em conta que, entretanto, para pagá-la tinha que diminuir despesas sociais e outro tipo de políticas que o modelo social europeu tinha. Mas, de facto, interessava aos Estados Unidos. Portanto, há um ascendente cultural, mediático... E securitário. Razão pela qual a lógica das influências de potências é igual.
Quer dizer, uma é democrática, digamos, em termos de decisão do poder, mas a outra, do outro lado, também queria manter isso. A Rússia perde a União Soviética, mas quer manter, digamos, um droit de regard, para utilizar uma expressão francesa, sobre aqueles países todos. Mas aí é interessante chegarmos... Eu não ia falar agora sobre o Hans Friedrich Genscher, que foi o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, que em conversas com o James Baker, na altura secretário de Estado norte-americano, dizia que a NATO não iria sequer entrar no território da Alemanha Oriental. É verdade. O que eu queria... Nem uma polegada, como eles diziam. A expressão é nem uma polegada. Perfeitamente factual, não é? Mas a questão aqui é, isto não se trata de... Eu queria afastar-me exatamente do manicaísmo, e é isso que nós estamos a fazer aqui, penso eu, porque, enfim, eu tenho que dizer isto, porque a minha família fugiu 3 vezes, a minha família do lado alemão, fugiu 3 vezes dos russos. No século XVIII, quando eram as lutas com a Polónia, fugiram da zona de Lviv, atualmente, fronteira entre a Polónia e a Ucrânia, fugiram dessas guerras e também houve uma grande crise económica com a Revolução Francesa, que tinha sido pouco antes. A minha família fugiu para a zona da atual República Checa. Depois, nos anos 40, a minha avó fugiu quando a Alemanha perdeu a guerra, porque pertencia a uma comunidade de língua alemã, fugiu para a ex-RDA, e nos anos 50 o meu pai foge da ex-RDA e vem parar a Portugal, onde, enfim, funda a família. Eu só digo isto por uma razão, porque toda a família sobreviveu, porque não houve... Na RDA, hoje é 17 de junho, o 17 de junho foi o feriado nacional alemão durante muito tempo, na Alemanha Ocidental, que era o feriado da reunificação, porque a 17 de junho de 53 houve uma sublevação popular muito grande na ex-RDA, acabou por ser abafada pelos soviéticos, pelos russos e pelas forças securitárias alemãs de leste, mas nessa altura Eisenhower discutiu internamente em Washington se iriam fornecer armas àquele movimento que se estava a insurgir contra a União Soviética, como depois mais tarde aconteceu na Hungria e em Praga, em Budapeste e em Praga. Ou seja, se nessa altura, eu só menciono isto, se nessa altura Eisenhower tivesse decidido utilizar a ex-RDA, que era onde separava o bloco ocidental do bloco oriental da Rússia, se tivesse decidido injetar armas e armar as populações para se insurgirem contra os soviéticos, teríamos tido uma guerra e provavelmente pessoas como o meu pai, que fugiram da ex-RDA, já não fugiam porque estavam envolvidos numa guerra que mataria centenas de milhares de pessoas. É isso que nós temos agora da Ucrânia. Quando nós ouvimos Zbigniew Brzezinski, não são perfeitas analogias, como é óbvio. A questão é, se aposta na diplomacia, a União Soviética, como o Francisco Seixas da Costa acabou de referir, acabou por colapsar também na sequência da corrida armamentista, mas colapsou sem que tenha havido centenas de milhares de mortos. Porque é que nós na Ucrânia, e estamos a falar da região do Donbass, que foi a população autóctone do Donbass eram sobretudo pessoas que fugiam da escravatura do regime feudal da Rússia, eram escravos fugidos praticamente, etnicamente russos, que fugiam, que formaram os cossacos e que sempre foram uma espécie de braço armado, linha da frente das Rússias contra ataques. Toda esta situação não seria evitável com diplomacia? Porque é que Biden passou tanto tempo antes da invasão, a 22 de fevereiro, em fevereiro de 22, porque é que Biden passou tanto tempo a dizer, e eu ouvia Joe Biden, na altura o presidente norte-americano, a dizer: se a Rússia invade a Ucrânia, vai sofrer sanções económicas muito graves, mas não nos vamos envolver militarmente. Ele dizia isto 1, 2, 3 vezes. Parecia que estava a dar luz verde. Qual é que era a ideia? Isto é uma teoria de que a Rússia só podia ser uma grande potência se controlar a Ucrânia, e sem a Ucrânia já é aquela teoria do Brzezinski, do Zbigniew Brzezinski. Qual é que foi a ideia de Biden aqui para entrar nesta guerra e para ter impedido as negociações depois, quando houve logo negociações? Eu não sei se Biden não transmitia nisso a consciência de que a evolução da Ucrânia nos últimos 20 e tal anos era uma evolução de uma espécie de entrada para a NATO através das portas traseiras. Isto é, a Ucrânia foi alimentada militarmente pela NATO e pelos países NATO e pelos Estados Unidos antes dos acontecimentos de 2014, foi alimentada no sentido de se ir lentamente transformando naquilo que era um poder ocidental disfarçado. Vamos ser claros, sob o ponto de vista militar. E é esse, digamos, a reação da Rússia é um pouco isso.
E porquê? Porque a Rússia provavelmente, hoje ouve-se os discursos de Putin e percebe-se melhor, depois da invasão, o discurso de 5 de maio é um discurso muito importante porque percebe-se melhor, por exemplo, o desrespeito que Putin tem sobre a própria identidade nacional ucraniana. Ele considera que a Ucrânia não existe e que é uma invenção, etc. Mas eu pergunto-me se não teria sido possível digamos, uma solução intermédia nessa altura, uma solução intermédia que passasse por uma neutralização da Ucrânia, por exemplo. Eu sei que neste momento... Não era isso que se discutia em Istambul, em março, abril de 22? Não se sabe exatamente o contexto, o que é que estava exatamente em cima da mesa relativamente a isso, mas era pelo menos uma situação bastante diferente daquela que entretanto teve lugar. Mas vale a pena pensar o seguinte: há países, pela sua própria natureza, custa dizer isto pela simples razão de que isto funciona contra o direito de soberania, mas há países, pela sua natureza geográfica e situação geopolítica, sofrem uma espécie de capitis diminutio em termos da sua capacidade de afirmação de soberania. Veja o caso de Cuba. Cuba sofre uma limitação de soberania objetiva desde os anos 60 e, portanto, não pode afirmar-se, não tem todos os direitos de soberania, por uma razão que tem a ver com a geopolítica. Ora bem, eu não sei se a Ucrânia se não sofreria também, digamos, e não estaria preparada para ser, digamos, uma vítima. É porque é uma vítima relativamente às zonas de fronteira e às zonas de confluência de poderes. Porque o professor Adriano Moreira tinha um conceito muito interessante que era as zonas de confluência de poderes. E as zonas de confluência de poderes são aquelas onde é preciso soluções de natureza diplomática possíveis. Algumas jogando com o tempo, outras mantendo um baixo grau de conflito. Mas todas essas situações são muito difíceis de resolver sob o ponto de vista global. E, portanto, no caso da Ucrânia, passa-se uma coisa muito clara, quer dizer, claramente o poder ucraniano, eu tenho uma leitura sobre a Praça Maidan, que eu sei que não é muito popular em alguns meios ocidentais, mas eu penso que a Praça Maidan, os acontecimentos da Praça Maidan, são um golpe de Estado claramente montado dentro da Ucrânia, no sentido de derrubar um presidente que tinha sido eleito com toda a legitimidade segundo os meios ocidentais e segundo as avaliações ocidentais, mas que tinha tido uma deriva pró-Rússia e, em particular, tinha querido evitar uma relação mais de aproximação Na com a altura União em que Europeia. Durão Barroso era Presidente da Comissão Europeia e disse publicamente: a Ucrânia tem que decidir se está connosco a União Europeia ou se está com a Rússia. Portanto, forçou quase a mão a União Europeia, não foi isso? E aconteceu, de facto, um golpe de Estado que obrigou à saída desse presidente, que eu volto a dizer que foi eleito legitimamente, e vale a pena olhar para o mapa dos votos que ele teve, porque ele foi eleito por uma maioria da população ucraniana, sendo embora de origem russa. E se nós olharmos para o mapa dos votos em Yanukovych, esse mapa é um mapa da presença atual russa dentro da Ucrânia. É muito interessante sobrepor os dois mapas. E, portanto, aí há de facto uma jogada russa no sentido de dizer, a partir do momento em que deixa de haver uma capacidade de diálogo com o Ocidente, nós vamos tentar forçar a mão. E o forçar a mão foi a invasão de 2022, a ideia de que é completamente extraordinária para um país que tem, apesar de tudo, a sua inteligência concentrada naquilo que é o seu principal alvo, que é a Ucrânia, não perceber que Kiev não caía no dia seguinte e que não era possível colocar ali um títere à frente da Ucrânia. E depois passou-se uma coisa importante que nós às vezes esquecemos. É que tudo o que se passou na Ucrânia a partir daí, é outra Ucrânia. Porque quem votou nos presidentes, desde Poroshenko a Zelensky, são os ucranianos que não são russos, ou que não têm uma base russa. Portanto, primeiro os da Crimeia, que a Rússia tinha metido ao bolso com uma grande complacência ocidental. Toda a gente olhou para a Crimeia como se fosse algo que não valia a pena sequer discutir. E depois, quando o Donbass é afastado e há uma limitação russa no Donbass, já não em Kherson e Zaporizhia, essas populações não votam.
E o poder político que hoje existe em Kiev e o nacionalismo ucraniano, que foi profundamente reforçado com base nesse poder político, é feito com base nos votos de uma Ucrânia que não tem pró-russos a votar. E, portanto, hoje é natural que houvesse, digamos aí, uma radicalização, que é que está hoje na linguagem de Zelensky e que está na linguagem dos partidos políticos. Os nossos atuais chefes de governo reunidos no G7 não percebem isso? Eu pergunto isto por uma razão, porque o Ocidente, enfim, a Academia Sueca atribuiu Mikhail Sholokov, quando ele escreveu o Don Tranquilo, nos anos 50, atribuiu o Prémio Nobel da Literatura. Foi um livro muito divulgado no Ocidente, que estranhamente também era muito divulgado na Rússia. A população moscovita fazia filas quando sabia que o próximo volume de Sholokov ia sair, como hoje com os iPhones, fazem filas para comprar iPhones. Na altura faziam filas. E quem lê esse livro, que aliás acho que é importante para se perceber que é um livro de ficção, mas que é sobre aquela região do Donbass, percebe que são russos que lá vivem e os ucranianos, quando existem, são referidos por rutenos. São os rutenos que vêm da zona de Lviv e da zona de Kiev. Porque é que... os cossacos sempre fizeram alianças para tentar manter a autonomia que conseguiram, como agora se declararam a sua independência, mas porque é que o nosso mundo ocidental, União Europeia, Bruxelas, porque é que não percebe isso e não apostou na diplomacia? Porque é que permitiu... Mas há uma aposta da tentativa de compatibilização desses dois mundos, que é o Acordo de Minsk II. Mas isso Hollande e Merkel não disseram que era para ganhar tempo para armar a Ucrânia? É verdade. Ambos disseram isso. Primeiro Merkel e depois Hollande. Mas o Acordo de Minsk II pressupunha, numa sociedade tão dual como é a Ucrânia, alguma autonomia ao Donbass e alguma representação do Donbass no poder político em Kiev, mas por outro lado também pressupunha algo que a Rússia nunca aceitaria, que era a possibilidade das forças de Kiev poderem vigiar a fronteira com Rostov e com as zonas próximas. Portanto, o Acordo de Kiev, o Acordo de Minsk falhou dos dois lados, mas o Acordo de Minsk independentemente de nós sabermos agora, por Merkel e Hollande, que tinha sido feito apenas para dar tempo àquilo que eu disse no início, que era armar a Ucrânia, que era aquilo que a União Europeia queria e que a NATO queria. E que muito recentemente Anthony Blinken veio confirmar também numa entrevista a semana passada. A ideia era tornar a certa altura irreversível uma evolução da Ucrânia, que entrasse ou não para a NATO, era um proto-NATO, e foi isso que levou, provavelmente, e aí também há outro elemento, provavelmente Putin faz esse ataque à Ucrânia, olhando para outras coisas, olhando em primeiro lugar para o modo, apesar de tudo reticente e hesitante, como o mundo ocidental olhou para aquilo que foi a ação na Geórgia, em 2008, olhando para aquilo que tinha sido a humilhação americana no Afeganistão e a circunstância de nós sabermos que dentro da opinião pública americana seria muito difícil, digamos, depois do que aconteceu no Afeganistão, como aliás é exemplo do que tinha acontecido com o Vietnã, haver um ambiente que proporcionasse aos Estados Unidos uma ação musculada, e por isso mesmo é que Biden diz sempre, Biden aliás convém lembrar sempre, Biden sempre nunca disse uma palavra favorável à entrada da Ucrânia para a NATO. Pelo contrário, foi sempre avisando relativamente a isso. Os europeus da NATO é que queriam que a Ucrânia cresce para a NATO. Aliás, quem fez uma ligeira, foi na Conferência de Istambul, na Cimeira de Istambul, de Budapeste, foi Bucareste, foram os Estados Unidos e a Europa, mas ainda no tempo de Bush. E, portanto, mas Bush queria a Ucrânia no tempo mas depois Biden já não. Foram Merkel e Sarkozy que tentaram ainda enfraquecer a posição. Mas ficou lá, apesar de tudo, ficou lá. Foi suficiente para assustar o... Exatamente. E, portanto, eu acho que é assim, há uma noção de
Putin que há uma oportunidade ali, no sentido de reverter as coisas. E há um momento importante, e há um tempo interessante, que é a famosa carta de Lavrov, em dezembro de 2021, aos líderes ocidentais, no sentido de pôr uma espécie de manifesto das condições russas, que eram completamente inaceitáveis, que é o regresso das fronteiras de NATO antes do alargamento. Não passava pela cabeça de ninguém que aqueles países todos iam todos prescindir daquilo que tinha sido a entrada. Portanto, essa carta é interessante porque é uma carta maximalista nas posições russas, e dessa carta fica-se a perceber esse ambiente, digamos, pré-guerra. Depois Putin mentiu, disse que não ia para a guerra, que as tropas estavam ali a fazer treinos com o Uzbequistão, com a Bielorrússia, e depois houve a intervenção. E aí Putin pensou, em primeiro lugar, que conseguia ganhar a guerra rapidamente, em segundo lugar, que o Ocidente, que não tinha coragem para ir armando a União, e particularmente achou que conseguia partir moralmente a Ucrânia. E não. Mas quanto a isso, deixe-me só perguntar e tentar puxar aqui para a nossa perspectiva portuguesa. Eu estou-me a lembrar de antes desta invasão russa da Ucrânia, lembro-me da imprensa que a Ucrânia tinha. Era uma imprensa, aquilo que se publicava sobre a Ucrânia, em parte muito desfavorável à Ucrânia. Sim, tinha a ver com a corrupção, tinha a ver com uma Eu estou-me a imagem. lembrar do público a falar nas forças de extrema-direita e da posição que tinham e a forma como... E corretamente, pela simples razão de que as forças de extrema-direita têm um papel muito importante na construção do poder político em Kiev. Não vale a pena sobre isso ter a mais pequena ilusão. Ao lado de forças com uma dimensão democrática, há forças de extrema-direita muito ancoradas num nacionalismo anti-russo que é criado depois de Maidan, vamos ser claros, e há um movimento anti... E vamos também... Maidan, essa mudança de regime, no essa fundo, mudança do regime. E, no fundo, se repararmos bem... Mas como é que... Só para chegar a Portugal, desculpa lá interrompê-lo, mas é para perceber isto bem, porque é um ponto que eu acho que é crucial, que é como é que se passa de um regime desses para os defensores dos nossos valores ocidentais que estão ali a lutar. E nós começámos com a conversa com os generais alemão e com o general... É que nós temos também cá em Portugal militares, como o almirante Gouveia e Mel, que dizia que, se necessário, íamos enviar soldados portugueses, suponho que não os filhos dele, provavelmente os meus filhos, pela faixa etária que pertencem, para ir defender as fronteiras da NATO no Báltico, etc. Como é que nós passamos de um regime que sofreu uma mudança de regime forçada, exógena, vinda dos Estados Unidos, ou a mudança do regime em Kiev, para se tornar pró-europeia? Assistimos a um armamento da Ucrânia. Isto é uma estratégia de longo prazo para nos levar a uma guerra com a Rússia? Qual é que é? Porque na perspectiva que eu leio, a nossa perspectiva parece-me ser que nos estamos a defender. Mas que razões há para isto? Há razões... Nós temos, por exemplo, pela primeira vez, fábricas de automóveis europeias a falir, aliás, quase umas atrás das outras, se não se converterem para uma economia de guerra. Pela primeira vez o grupo Volkswagen viu fechar uma fábrica na Bélgica, depois fechou uma fábrica na zona de Brandemburgo, na Alemanha. O Reino Unido, entretanto, está a fazer a mesma coisa, que é não conseguindo exportar carros para a China. Estão todos a converter-se para uma economia militar, a produzir equipamentos militares, tanques, mísseis, drones. Isto faz parte de uma estratégia que vem de trás para confrontar a Rússia? A história tem que se explicar, eu acho que tem que se explicar um bocadinho em termos de bola de neve, isto é, a invasão russa da Ucrânia chocou profundamente o mundo ocidental e chocou profundamente a Europa. E, vamos ser claros, o poder em Kiev e a circunstância do poder em Kiev ser titulado por alguém com uma capacidade mediática, histriónica interessante, que se constituiu como vítima e que se constituiu como representante de um povo que estava a ser atacado, teve um efeito brutal dentro da Europa. E, portanto, se nós olhamos hoje para aquilo que foi o movimento em favor da Ucrânia, com tudo o que isso significou em natureza humana e económica, etc., a Ucrânia mudou de registro, como disse, relativamente a uma imagem muito pouco sólida que tinha no passado e muito pouco simpática que tinha no passado em relação à corrupção, à extrema-direita, etc. E, hoje em dia, digamos, é vista como uma espécie de frente, eu diria quase de um enclave
da NATO e da União Europeia junto à fronteira russa. Isso também levou, no plano político, e de forma algo oportunista, mas que se percebe numa lógica militar, que é a noção a ideia de dizer, o Miguel há bocado falou dos proxies. Nós temos ali alguém que está a fazer a guerra por nós. Quer dizer, havia aquela graça que se dizia, os europeus estão dispostos a lutar até o último ucraniano. Portanto, quem está a lutar são os ucranianos, os europeus dão armas para os ucranianos lutarem, independentemente de estarem a morrer. Isso criou dentro da Europa uma espécie de noção de que os ucranianos estão a nossa primeira linha de defesa. Isso levanta a outra questão, que é uma questão também difícil de discutir, hoje em dia em função de uma série de preconceitos que foram criadas, que é a noção de saber se a Europa vai ser atacada pela Rússia. Isto é, se nós estamos a ver todos os dias a dificuldade, aliás, crescente, em função da capacidade militar que a Ucrânia tem vindo a desenvolver, da Rússia ir muito mais longe do que aquela fronteira de Donbass, e mais do que isso, a Ucrânia ter já empatado a guerra, se assim se pode dizer. O que significa que é legítima a pergunta. Mas então, se assim é, se a Rússia não consegue chegar a Kharkiv, se a Rússia não consegue chegar a Odessa, se a Rússia não consegue chegar a Kiev, então qual é o risco de a Rússia chegar a Berlim, ou a Paris, ou ao Rossio? Bom, isto levanta uma questão pensando que a guerra se faz assim. Só que a guerra pode-se fazer de outra maneira. E nada impede que, não obstante não chegar a Kharkiv ou não chegar a Kiev, e vale a pena dizer que a Ucrânia é neste momento o poder militar convencional mais forte da Europa, não tem armas nucleares, não tem essa a dissuasão nuclear, mas tem, apesar de tudo, um exército a trabalhar e a funcionar. Porque financiado e Financiado fortalecido pelo Ocidente, totalmente financiado pelo Ocidente. Mas isso não significa que a Rússia não possa ser tentada, por exemplo, a uma ação nos Bálticos, por exemplo, na Estónia, na Lituânia. E aí vem-se o problema de saber. Porque a guerra não se faz só numa lógica do avanço na Ucrânia. Pode-se fazer por pequenas ações. E aí pode-se perceber que a Rússia pode, por exemplo, ser tentada a uma ação para testar o próprio artigo 5º da NATO. No momento em que há uma fragilização por parte dos Estados Unidos quanto à possibilidade de invocação do artigo 5º, ou quanto à possibilidade de reação, no caso de haver uma invocação do artigo 5º, a Rússia pode testar isso. E pode testar uma linha que não é vermelha, mas é amarela, na Letónia ou na Lituânia, a Estónia já é mais complicado, e aí pode o fazer à luz de uma provocação contra as minorias russas, à luz de uma falsa bandeira qualquer, de uma operação de falsa bandeira, porque uma das questões que pode desencadear uma guerra na Europa, e já agora dou um salto para a frente, é a possibilidade de haver alguma operação de falsa bandeira, isto é, aparecer algo que parece feito pelo outro lado e afinal é instrumentalizado por um dos lados. Isto é um grande risco para uma guerra. Já houve tentativas nesse Já sentido. houve tentativas nesse sentido. Não se sabe se foram tentativas, se foram acasos. Porque o grande problema neste momento é saber se o mundo está preparado e se há os canais de double-checking feitos e existentes, no sentido de, perante uma situação que parece um ataque, mas que pode não ser um ataque, haver uma espécie de telefone vermelho que garante que há um descrispar da situação. Isso é uma situação... A Rússia tem, apesar de tudo, alguns mecanismos, já não digo junto da Polónia, mas digo junto dos Bálticos, mas também em matéria de ciberguerra, em matéria de ameaças híbridas, que pode jogar por aí. Para testar, a questão não é tanto a Rússia invadir o Ocidente, invadir a Europa, é testar a capacidade daquilo que era, pelos vistos, a grande malha de defesa da Europa, que era o artigo 5º da NATO, e se, com os Estados Unidos atuais, isso pode ser feito. E se fizer esse teste na Ucrânia, na Lituânia, e se os Estados Unidos não decidirem atacar, porque a questão é esta, nós temos aqui um problema de proporcionalidade. Se for uma entrada por 10 km e perante um incidente qualquer, não vai haver um ataque nuclear, nem vai haver um ataque de mísseis ocidentais. Isso pode, para a Rússia, ser útil no sentido de perceber até que ponto o Ocidente está disposto a ir. E, particularmente, jogando com a indecisão e a dúvida é essa que está a angustiar todos os países europeus, sobre o que será a reação americana. Não tenho dúvidas quanto a isso, era a esse ponto exatamente que eu queria chegar. E é uma questão talvez um pouco filosófica, porque transcende esta leitura imediata. E a questão é esta: se
A Rússia diz que não quer atacar, porque este é o discurso, enfim, dilo como credo de boca, diz que não quer atacar território da NATO. Assume que não quer. Apesar de haver vozes na Rússia, como um conselheiro Sim. importante, Sergei Karaganov ou Medvedev, que dizem que já neste momento deviam estar a atacar polos industriais militares na Europa, já neste momento deviam estar Sim, a mas fazê-lo. isso Mas não a desencadear Rússia numa declara guerra. que não quer. Por outro lado, temos os Estados Unidos, através da administração Trump, a ameaçar o Canadá de se tornar, que é membro da NATO, de ser incorporado nos Estados Unidos, à revelia, e a querer controlar toda a Groenlândia que pertence à soberania de um país que é a Controlar Dinamarca, o que pertence à NATO. hemisfério ocidental na leitura que os Estados Unidos querem. Os Estados Unidos querem controlar o hemisfério ocidental. Mas ameaçando, mas a questão é esta, mas ameaçando diretamente países da União Europeia e ameaçando o Canadá, que é membro da NATO. Nós temos, portanto, um bloco poderoso a leste que diz que não nos quer invadir. E temos ao ocidente o nosso, até agora, aliado a dizer que nos quer invadir, que quer invadir a Groenlândia. Porquê é que a União Europeia opta? Legitimamente tem de se armar, não é? Não tem o chapéu, o próprio artigo 5º da NATO começa a ser de aplicação duvidosa, até tem uma certa margem para ser aplicado ou não. É preciso Mas ser lido, porquê é que a União Europeia, Kaja Kallas, Ursula von der Leyen, Friedrich Merz, por aí fora, porquê é que declaram a Rússia como inimigo perigoso e porquê é que não tem um discurso, esta é a parte filosófica, que não tem um discurso menos manicaísta e não dizem a Europa está sob a ameaça dos Estados Unidos, porque factualmente está, através das ameaças sobre a Groenlândia, através da retórica contra um Pedro Sánchez em Espanha, através da retórica agressiva em relação a vários outros não totalmente alinhados com Washington ainda na Europeia, porque é que os nossos dirigentes europeus e a nossa diplomacia não tenta transmitir a nós, população civil, que nós temos que, de facto, deixar de ser um barco de cruzeiro, temos de ter uma componente militar, mas que isto é para nos defender de um lado e do outro. Porquê é que nos dirigimos contra a Rússia tão? Porquê é que criamos esta crispação de iminência quase de um ataque russo? É porque é mais fácil vender uma história de bons e maus? Esta é a parte... Em primeiro lugar, porque houve um ataque da Rússia à Ucrânia. E esse ataque da Rússia à Ucrânia também foi... Putin também tinha dito que não ia invadir a Ucrânia e invadiu. E, portanto, a palavra de Moscovo hoje equivale a zero nesse aspecto. O que se passa neste momento no mundo ocidental é que uma atitude mais agressiva, a partir de uma certa linha relativamente aos Estados Unidos por parte da Europa, significaria o fim da NATO, automático. Ela já está em dúvida. Eu hoje tenho dúvidas sobre se ainda existe uma NATO como tal, tendo em conta que há uma dúvida sobre o imediatismo e o automaticismo da invocação do artigo 5º por parte dos Estados Unidos. E por isso mesmo, há uma grande dúvida no mundo europeu, que vive num pânico, digamos, entre, por um lado, aquilo que considera ser a ameaça russa e, por outro lado, aquilo que considera ser a dissociação do seu aliado principal, que são os Estados Unidos, que era, digamos, o cimento de defesa ocidental. E, de facto, é verdade, a Europa tem sido, sobre este aspecto, tem tido uma linguagem que fica um bocadinho à porta quase da humilhação. Quase, eu não diria diria mesmo humilhação, aquilo que foi o comportamento do secretário, e o comportamento do secretário-geral da NATO é de completa humilhação e de sujeição e de submissão. Aliás, ele assume o cargo de delegado de propaganda bélica. É a função dele. Quer dizer, e não é só isso. Aliás, Trump nisso não esconde nada. Trump chegou à reunião do G7 e disse I'm the boss. Está gravado. Isto vem na televisão. Só uma pequena parte, só para me explicar essa parte. Porque diz que a palavra da Rússia não vale nada porque disse que não invadia a Ucrânia e depois invadiu. Mas a palavra dos Estados Unidos, só para não sermos... a palavra dos Estados Unidos vale mais, porque os Estados Unidos fazem o exato oposto. Dizem, vamos pôr a Coreia do Norte a ferro e fogo, vamos ocupar Cuba no regresso quando voltarmos do Irão, vamos destruir o Irão e a civilização toda. A palavra de genocidas que ameaçam com cenários apocalípticos ou cúmplices de genocídio vale mais por dizerem a verdade daquilo que ainda não fizeram ou aquilo é uma mentira que tem exatamente o mesmo peso? A Rússia vale menos por isso?
A Rússia vale menos no sentido da confiança da palavra internacional, isto é, na tradicional questão da confiança, isto é, um país diz não vamos fazer isto. Bem, o Hitler também disse que não ia fazer e fê-lo depois. A Rússia, nesse aspecto, confirmou claramente que disse uma coisa e fez outra. O caso dos Estados Unidos é um caso, se calhar, tão grave quanto isso. Os Estados Unidos consideraram com esta administração que têm o direito a uma espécie de política de saque, no sentido de tornar, de sujeitar todos os países que estão, particularmente aqueles que lhe estão próximos ou que lhe estavam próximos, à necessidade de reforçar o seu poder, tendo em conta aquilo que é a grande ameaça que é a China. E por isso mesmo os Estados Unidos consideram que tudo o que fica dentro do seu hemisfério, América Latina, Canadá, a Groenlândia, porque lhes dá jeito relativamente à grande questão do Ártico, que deve ficar sob a sua tutela. E mais do que isso, nós devemos ficar agradecidos a que eles façam isso, porque fazem isso para nós. Tucídides que tem as orelhas a arder, de tanto que é citado, não é? Tucídides, com a Exatamente, armadilha de Tucídides. eu não sei se a armadilha de Tucídides funciona ou não, vamos ver. Isto é, se a provocação Há uma contabilidade quanto a poder... isso. Quem lançou o conceito moderno diz que em 15, em 11 casos... Funcionou. Portanto, a ameaça mal, ao poder leva a uma guerra. Veremos, é muito interessante ver a coreografia quase dos líderes ocidentais no sentido de tentar acomodar Trump, não obstante todas as barbaridades que Trump diz. Porquê? Porque consideram que há um valor maior e que esse valor maior é a possibilidade, em primeiro lugar, de tentar fazer sobreviver a NATO e tentar que Trump procure ajudar aquilo... Mas valor de que natureza? Não é de natureza ética não, nem moral. É um valor... Não, é um económico valor também não é. Económico, deixe-me só dizer, económico também não é. Não é porque os Estados Unidos estão, de facto, desde Biden a Trump, a impedir um dos objetivos que entrasse gás natural da Rússia para a Europa, porque eles, Estados Unidos, há 10 anos, tornaram-se o maior produtor mundial de gás natural e faltava-lhes só uma coisa, um mercado para vender o seu gás, que era muito mais caro que o russo. Não tinham mercado. Portanto, grandes empresas de gás e petrolíferas dos Estados Unidos estavam sob ameaça de falência, levando eventualmente a um colapso da economia, dado o peso que têm, e esta guerra veio possibilitar que conquistassem totalmente o mercado energético europeu. E o chanceler Merkel, para evitar ficar só com o gás tão caro russo, teve uma ótima ideia. Foi ao Qatar, no princípio do ano passado, negociar um contrato de fornecimento e chegou, tenho aqui a garantia da Alemanha para os próximos 20 anos energéticos. E depois Trump invadiu, atacou o Irão e pôs-nos todos... Isto é uma estratégia. Portanto, quando falo em valor, para voltar à sua questão, diz que é um valor. Ético, moral, não é. Económico, não é. Qual é que é o interesse da Europa em continuar ligada a Trump? Porque a Europa não tem uma autonomia estratégica própria e não a consegue ter. Nós não somos um país. Nós falamos em Europa como se fôssemos um país. Nós somos 27 países, com 27 constituições, com governos muito diferenciados, com ciclos eleitorais diferentes, com fragilidades, com angústias. Mas temos uma alta representante para a política externa na Europa. Eu não sei qual é a altura da alta representante para a política externa, mas nos últimos meses, aliás, como sabe, as conflitualidades que ela tem tido dentro da própria Comissão Europeia são bastante grandes. Eu não sei, eu acho que neste momento a Europa vive vive também com algumas interrogações relativamente ao seu futuro próximo. Isto é, nós temos umas eleições em França em que o candidato de extrema-direita poderá ser, em maio do próximo ano, o Presidente da República Francesa. Já sabemos se é Bardella ou Le Pen. Le Pen já foi posta de parte? Não, ainda não foi posta de falta um mês, mas muito provavelmente será Bardella. Temos na Alemanha, como sabe melhor que eu, a subida da AfD. Vamos ver agora o que é que vai acontecer. Em todas as sondagens, 5, 6 pontos percentuais acima do partido mais votado a seguir, que é a CDU. Nós temos naquele que era o antigo parceiro, mas que agora é um parceiro próximo, que é o Reino Unido, do qual a União Europeia se aproximou depois do Brexit, curiosamente, em função também da crise na Ucrânia. Temos uma evolução dentro do Reino Unido que tudo aponta para uma subida de Nigel Farage de uma forma evidente. E, portanto, o que estamos a ver é que, quando falamos em Europa, o que é isto da Europa? Porque, entretanto, as coisas vão mudando de um lado e do outro. E depois há aqui um ponto que Foucault... Só para reforçar isso, desculpe, temos a China a querer desestabilizar a Europa a muitos níveis,
a partir da parte económica que nos deixa sem mercados para exportar carros, por exemplo, temos a Rússia que está a fazer uma guerra híbrida contra a Europa e temos os Estados Unidos com os bilionários como Elon Musk a financiar já não só Nigel Farage, já não só partidos de extrema-direita. O Elon Musk deu a Alice Weidel na Alemanha um palco de 200 milhões de pessoas, ofereceu-lhe para ela fazer campanha eleitoral, num financiamento totalmente ilegal das campanhas internas alemãs, a financiar Nigel Farage e Tommy Robinson, que é ainda mais radical. Portanto, há aqui interesses claros em desmantelar a União Europeia como a conhecemos, ou não, de três lados. Lembremos Porque é que nos encostamos aos Estados Unidos? E já agora vale a pena lembrar o que é que até à última hora, quer J.D. Vance, quer Rubio, fizeram em apoio na Hungria a Orbán. Portanto, há aqui uma estratégia americana claramente nisso. E, aliás, o discurso americano relativamente, por exemplo, às questões migratórias no Reino Unido, é um discurso de introdução na vida política interior. Mas porquê é que é isto? Porque a Europa sempre, como entidade, só existiu no plano internacional enquanto se aliou aos Estados Unidos. A Europa não tem uma autonomia estratégica que lhe permita ser relevante no quadro internacional pelo menos historicamente, sem ter os Estados Unidos ao seu lado. No quadro internacional, a Europa Portanto, a única coisa comum que a Europa tem agora é o grande inimigo russo. É a única coisa que nos une. Não, o grande inimigo russo apareceu europeu de Mas defesa repare que o grande inimigo russo também era uma maneira de ter os Estados Unidos a bordo. Porque naquele princípio, se olharmos bem para a linguagem de Biden é uma linguagem ao lado da Europa contra a invasão russa da Ucrânia. E, portanto, de repente... Já contra o gás russo, claramente. Já contra o gás russo. Nunca entraria em serviço. Mas, aliás Biden, nesse aspecto, tem uma expressão muito interessante. Quando o Nord Stream desapareceu, e nós sabemos como é que ele desapareceu, Biden diz, e agora podem comprar gás americano e esperemos que os nossos produtores não peçam preços muito elevados. Lembro-me perfeitamente dessa... No sentido de dizer, este é um grande mercado que eu ganhei, agora não exagerem. E, portanto, os Estados Unidos ganharam. Aliás, se reparar bem, no caso da Ucrânia, os Estados Unidos ganharam a todos os carrinhos. Ganharam, em primeiro lugar, no sentido de esse mesmo, no plano económico, ganharam no plano militar. Estavam do lado bom da história, segundo uma narrativa europeia. E, portanto, os Estados Unidos, e além disso... E se houver uma guerra, se os Karaganovs e Medvedevs deste mundo lançarem ataques diretos contra a Alemanha ou o Reino Unido e houver uma guerra, escalar a guerra, os Estados Unidos também ganham, ou não? Porque conseguem pôr os seus dois adversários. O grande medo dos Estados Unidos, eu lembro-me, antes da Crimeia, era que Merkel se estava a aproximar, já Schröder, o chanceler Schröder, e Merkel estavam-se a aproximar demais de Moscovo e estavam a negligenciar um pouco Bruxelas. Havia ali o eixo Paris-Berlim, estava-se a tornar um eixo Berlim-Moscovo. E isso não podia acontecer. Os Estados Unidos se vamos por essa perspectiva, os Estados Unidos já criaram a dissensão dentro da Europa. Isto é, não há possibilidade neste momento mínima de qualquer acordo entre a Rússia e a Europa. Portanto, os Estados Unidos conseguiram separar a Rússia da Europa completamente. E, portanto, por muitos e bons anos. E criaram, mais do que isso, ajudaram a criar dentro da Europa uma russofobia que é muito evidente e que, mais do que isso, falou há bocadinho da história da sua família. A guerra na Europa, e esta história é a questão que nos traz aqui hoje, a guerra na Europa também tem um bocadinho a ver nas perspectivas. O almirante Gouveia Melo dizia que estamos dispostos a mandar alguém, os nossos soldados, para a fronteira de não sei o quê. Eu não sei se estamos, eu não sei se alguém de Almodóvar vai morrer no Donbass ou vai morrer na fronteira da Lituânia. Mas dito isto, na lógica original da NATO, isso tinha que ser assim. Isto é, se houvesse um ataque à NATO, um ataque num território NATO, que correspondesse a uma decisão interna da NATO, no sentido de responder globalmente, por forma militar, o artigo 5º não implica automaticamente isso, mas se essa decisão fosse tomada, nós tínhamos que colaborar nessa decisão. E aí põe-se o problema. A sua família sofreu aquilo, aqui as pessoas têm uma perspectiva completamente diferente, porque a Europa também vive da sua proximidade até física. A geopolítica e a geografia têm alguma coisa a ver com isso. Nós podemos aqui ter a maior simpatia pelo que está a passar de lá de lá, mas quer dizer, eu recordo-me bem que uma vez que fui pela Gulbenkian à Estónia e fazer uma espécie de perspectiva europeia dos dois países. E então o presidente, creio que de uma fundação Estónia, dizia... Eu, quanto à Europa, os 10 pontos fundamentais são primeiro Rússia, segundo Rússia, terceiro Rússia. Depois o quarto já podemos discutir. É preciso perceber que a proximidade geográfica e os traumas do passado
são muito importantes. Moscovo, para muita gente que ali vive próximo, ainda é um bocadinho a história da União Soviética. Mas E dos então tempos da deixe-me União dizer, Soviética. falou na história da família, o meu pai fugiu da RDA e veio para Portugal nos anos 50. Durante 20 anos não pôde ver a família porque era um crime Claro. de abandono da República. Mas em 73, passado 20 anos, estava eu na ex-RDA com a minha avó na floresta, com a minha avó alemã, a apanhar mirtilos junto a casernas de soldados soviéticos que se ouvia altifalantes na floresta, música soviética, e nós tranquilamente já podíamos apanhar mirtilos. E não morreu ninguém. O que é que aconteceu de 53 para 73 com a Ostpolitik de Brandt? Como é que se resolve? Não morreu ninguém. Quer dizer, morreram pessoas que tentavam fugir da RDA e que eram Mas não morreu ninguém porque fuziladas. havia a memória da guerra recente. Mas não foi, eu quero puxar pela sua profissão, não foi a diplomacia de Não acredito. de Willy Brandt que abriu... Foi a dissuasão da Guerra Fria. Foi a circunstância de os líderes europeus terem estado envolvidos na Segunda Guerra Não, mas eu Mundial. estou a dizer que eu fui para a floresta com a minha avó em 73. Sim, Antes mas de antes qualquer do fim forma, da Guerra Fria. sabe tão bem como eu que O princípio do gelo, foi o princípio do gelo. mas sabe que na Europa vive-se, digamos, vive-se muito, na Alemanha vive-se muito ainda a memória da guerra, mas isso vai diminuindo, digamos, com o tempo. E hoje, se calhar, baixamos a guarda hoje em dia, achamos que é normal, por exemplo, o discurso mais jingoísta que temos visto até na Alemanha, que até da parte do próprio chanceler Merz, agora do general, que era uma coisa que, se nós olharmos para trás há 30 anos, ver um general alemão dizer aquilo, era algo que nos surpreenderia. Mas hoje em dia já não. Porquê? Porque, no fundo, esta Alemanha também, digamos que partilha as dores dos países do centro e leste europeu que se sentem ameaçados por Moscovo. E, portanto, hoje em dia há uma cultura de ameaça por Moscovo. Verdadeira, falsa, tem fundamentos ou não. A Eslováquia não sente isso. A Hungria aparentemente não sente isso. Peter Magyar, porque mencionou agora o sucessor de Viktor Orban, Peter Magyar, disse: não queremos soldados na Ucrânia, nem mais dinheiro para a Ucrânia. Portanto, sim, mas não apesar sei de tudo fez um compromisso com a Ucrânia que tem a ver com o tratamento das minorias húngaras dentro da Ucrânia e em que conseguiu com Zelensky uma acomodação. Estas questões também são cíclicas e o trauma húngaro não era exatamente o mesmo, ou não foi transformado em exatamente o mesmo. Eu ainda me lembro de tempos, eu conheci pessoalmente Orban como primeiro-ministro e lembro-me perfeitamente de uma conversa com o Presidente da República na altura e com Jorge Sampaio, que digamos, a tensão que já existia no tempo, estamos a falar de 1999, e portanto, ou 98, 99. E portanto, a Europa é a tal história. A Europa não é um país, são de 27 países. São sociedades diferentes, com uma agenda de preocupações diferentes, com uma agenda de interesses diferentes e, mais do que isso, com uma agenda de vizinhos diferentes. Isso é uma coisa que nos vai tornar... Mas porquê é que em termos económicos fala dessas diferenças todas? E estou-me a lembrar, nessa altura, em 99, 98, era o Sr. Wim Duisenberg, o primeiro presidente do Banco Central Europeu. E eu lembro de lhe perguntar, quando ele ainda era presidente do Banco Central da Holanda, perguntei-lhe qual é que era a autonomia dele, Banco Central holandês, se Frankfurt subia as taxas. Qual é que era a autonomia que ele tinha? A resposta dele foi 15 minutos. 15 minutos. Exatamente. Portanto, isto, no plano económico, não há dispersão nem vozes múltiplas. Porque é que no plano político, qual é a conveniência do plano político? Parece que a única coisa que nos agrega agora é esta guerra ameaça. Não estamos a correr o risco de entrar para um automatismo. Claro. E então como é que nós, agora, estritamente em Portugal, porque esta aqui já estamos a chegar ao fim desta conversa que lhe agradeço muito, mas queria ainda ouvir a sua opinião sobre isto. Qual é que é a mensagem que pode dar, pela sua experiência de longas décadas na diplomacia, qual é que é a mensagem, o conselho que pode dar para quem quer evitar esta guerra em Portugal? Temos, que sair da NATO o mais depressa possível, porque a NATO está... não é aquilo que era, não é? Macron já falava na morte cerebral antes de Donald Trump chegar ao poder. Temos que sair da NATO para termos a certeza que não temos que ir combater para os Bálticos. Não. Temos de inventar um artigo 5º que existe de forma embrionária, mais ou menos, na União Europeia. O Tratado da União Europeia o que é que nós temos que fazer
para evitar esta guerra? Se é que também partilha a minha preocupação de que devíamos Partilho. evitar Não, que eu a partilho Rússia comece... uma coisa que disse aí, que é muito importante, que é há a certa altura um processo de bola de neve e de uma espécie de inevitabilidade da guerra, que foi aquele que em 14 se criou nos últimos meses, antes da guerra, foi uma espécie de inevitabilidade da guerra. E a noção que isto tem que chegar a um ponto de alguma confrontação. Pensando nós, um erro brutal que as guerras mostram é que essa alguma concentração confrontação é sempre maior do que nós pensamos. E, portanto, vai ser extremamente difícil, seria extremamente difícil começar uma guerra sem alargar, porque ela depois começava a estender-se por outras áreas. E, portanto, para um país como Portugal, eu acho que, fundador da NATO, aliás, é muito interessante porque a NATO foi criada por uns países democráticos com uma exceção, que era Portugal, porque dava jeito aos britânicos e porque dava jeito aos americanos por causa das lajes. Não vale a pena sobre isso. Depois, Membro fundador até, não é? Fundador. Depois ficámos acompanhados um tempo depois pela Turquia, que também não tinha credenciais democráticas parecidas com as nossas. Mas vale a pena dizer que Portugal tem sido, e Portugal está no Atlântico, nós não saímos do sítio, sob o ponto de vista geopolítico. Nós temos toda a vantagem de tentar manter uma relação com os Estados Unidos e também temos toda a vantagem, é difícil dizer isto em palavras, temos toda a vantagem de procurar olhar para os Estados Unidos para além do circunstancialismo de Trump. Há mais América para além de Trump. E vai haver mais América para além de Trump. Não é aquela ideia, é que isto contradiz um pouco, uma ideia que eu percebi nas suas entrelinhas, que os Estados Unidos, eu vou tentar pôr isto numa fórmula, os Estados Unidos é um país onde os partidos se alternam entre democratas e republicanos, mas a linha política é a mesma desde Zbigniew Brzezinski até hoje. Sim, Ao contrário, por exemplo, de uma China, onde quem não muda é o partido, é sempre o mesmo partido, mas as políticas mudam e adaptam-se. As políticas da natureza global provavelmente não mudam. Eu pergunto-me, inclusivamente, se tivesse ganho Hillary Clinton, eu penso que a conflitualidade, até física, com a União Soviética, com a Rússia, seria mais rápida do que foi ganhando Trump. E Kamala Harris falava da most lethal army in the world, sempre e mais do a mais que isso, letal e exército do mundo. A própria ação relativamente a Taiwan teria sido, provavelmente com Hillary Clinton ou com Kamala Harris, provavelmente haveria uma tensão com a China maior. Mas mesmo assim diz que devemos continuar encostados aos Estados Unidos. É a melhor forma de evitar a guerra? Não é encostados. Nós estamos onde estamos. Nós temos que olhar para os nossos vizinhos e saber viver com eles. E é por isso que eu também digo uma outra coisa, que é que eu acho que nós temos mais cedo ou mais tarde que encontrar uma forma de acomodação com a Rússia e temos que criar uma arquitetura de segurança europeia que, com maior ou menor confiança, com fronteiras mais fortes ou não, tem que contar com um vizinho que não vai sair dali. Porque isto não pode ser o paralelo 38 entre as Coreias. Portanto, nós vamos ter que encontrar um mecanismo de articulação com a Rússia, de acomodação. E essa acomodação não pode ser feita necessariamente apenas por uma vitória de natureza militar. Quanto a Portugal, volto a dizer, estamos na NATO, somos favoráveis a uma manutenção da NATO, provavelmente não vamos ser os drivers de qualquer mudança dentro da NATO e temos que viver com essa mudança. E não temos a capacidade para a gerir, mas temos a capacidade para estar, digamos, no debate, embora sem o dominar. Temos que manter a nossa relação com a União Europeia, que é absolutamente... Mas, a meio da nossa conversa, o Sr. Embaixador disse que tinha muitas dúvidas que a NATO ainda sequer existisse neste momento. Portanto, temos que estar numa quimera, temos que manter uma quimera. Esta é a aliança militar que temos. Não temos mais nenhuma. E, portanto, vamos manter nesta aliança militar. Portugal viveu bem dentro da NATO. Viveu sempre bem dentro da NATO. E, mais do que isso, foi capaz, ao longo destes anos todos, de dar provas da sua participação no quadro NATO. A NATO, hoje em dia, tendo em conta as dúvidas que existem sobre o artigo 5º, já há dúvidas sobre se ela existe, sob o ponto de vista prático. Talvez, é como aos seguros, às vezes, vale a pena não ter um acidente para não ter que testar exatamente o que é que vamos receber do seguro. E, portanto, a NATO era um seguro de vida. A NATO funcionou sempre como um seguro de vida. Agora, volto a dizer, a nossa relação com o vizinho transatlântico é permanente. Nós estamos nos Açores, nós estamos no Atlântico, os Estados Unidos estão do lado de lá. Bem, no caso do Irão, com a história dos Açores, pusemos-nos bem na linha da frente, entre toda a Europa, com riscos substanciais, porque os drones podem sair de navios, não precisam de vir de Teherão ou de... Sobre esse aspecto, e aliás tendo em conta aquilo que foi uma decisão que, a meu ver,
precipitada e menos prudente por parte do governo português, no sentido, por exemplo, de dizer que era capaz de ir para observador do Conselho da Paz de Trump, o Conselho da Paz esse que ameaça as Nações Unidas, das quais o secretário-geral é português. Eu escrevi um artigo que se chama A Doutrina da Subordinação Preventiva. Isto é, Portugal coloca-se à vontade relativamente aos Estados Unidos. Quanto à gestão da questão das lajes, é outra questão, e há uma dúvida sobre o que é que os partidos do centro do espectro político português fizeram ao longo do tempo relativamente à gestão das lajes e ao modo como se comportaram face aos Estados Unidos. E também convém lembrar, já agora, mesmo em tempos não democráticos, que as lajes, por exemplo, no tempo de Marcelo Caetano, quando Marcelo Caetano procurou, digamos, por colocar alguma reticência relativamente à utilização das lajes, os Estados Unidos ameaçaram que passariam na mesma, quer quisessem, quer não, quer a Europa quisesse. Disseram exatamente o mesmo 50 anos depois em relação à Espanha e às bases militares. Em relação à Espanha. Sr. Embaixador, eu agradeço muitíssimo esta conversa. Na questão da nossa vocação atlântica, transatlântica, teremos algumas divergências. Espero ter uma oportunidade para voltarmos a falar sobre elas. Queria só lembrar que esta questão da guerra, quando nós estivemos na iminência, falou em Cuba, quando estivemos na iminência na crise dos mísseis, de um lado os Estados Unidos com John F. Kennedy, do outro lado a União Soviética com Nikita Khrushchev, um dos dois, não interessa qual, ambos souberam evitar a guerra, mas um dos dois disse uma frase que foi: qualquer imbecil começa uma guerra, mas nem uma convenção de sábios sabe às vezes como acabá-la. E não somos nós que vamos acabá-la, o que interessa é não começá-la. Muito obrigado.